Por muito tempo eu acreditei em rótulos que me disseram, ou até mesmo o silêncio, de achar que eu não era importante porque nunca alguém tinha dito isso pra mim. E também pelos rótulos que eu recebi, pelas palavras que doeram, pelas experiências de dor do passado. E talvez você esteja do mesmo jeito, acreditando em experiências e palavras, rótulos que você ouviu, mas hoje eu quero te mostrar os passos para recuperar a sua verdadeira identidade depois de tantos rótulos e traumas. Muitas vezes a gente acredita em algumas mentiras que foram contadas sobre nós e são como uns post-its. São pequenos papéis, mas que ao longo da vida vão se acumulando sobre nós. Chega um momento em que a gente passa a olhar no espelho e não se reconhece mais, por causa das post-its que foram lançadas, como burra, não vai dar pra nada. E aí, chega um momento que você se olha no espelho e não se percebe. Você só vê os rótulos que foram lançados sobre você. E quando você acredita nesses rótulos, você perde a sua essência. Você não vê mais o seu valor. Mas respira, não é tarde para você fazer o caminho de volta, tirar todos esses post-its e restaurar a sua verdadeira identidade. E o primeiro passo para restaurar a sua identidade, nem todo mundo gosta e dói, já vou avisar, mas é moer o orgulho. O orgulho, ele é como uma segunda pele que a gente veste para dizer assim, eu sou forte, não preciso de ajuda, eu não posso mostrar a fraqueza. É o orgulho de manter as máscaras e não mostrar para o mundo quem você verdadeiramente é. É o orgulho que te faz performar, mas não viver. E eu sempre gosto de trazer o meu exemplo para você olhar para a sua vida. E esses dias eu me lembrando de quando a minha mãe faleceu, o pensamento que eu tinha era assim, eu preciso me fazer de forte. A minha família já está muito fragilizada, mas eu preciso estar forte para eles verem que eu tô bem. Mas eu estava destruída por dentro. E o que era isso? Era o orgulho que existia dentro de mim, mas eu não tinha noção do tamanho do orgulho que tinha em mim. A primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre orgulho, na profundidade em que eu tenho estudado nesses últimos anos, foi a seguinte frase: o orgulho é o próprio Satanás. Quando a pessoa falou aquilo, eu tomei um susto, né? Eu falei, meu Deus, essa mulher não sabe o que tá falando. Porém, depois que eu fui estudar, eu falei, é você, Satanás, só pode. Porque, gente, ele é tão ardiloso e sutil que às vezes ele tá destruindo a nossa vida e a gente ainda não percebeu. E é assim que ele trabalha, na inconsciência. Quando menos a gente percebe que ele tá ali agindo, é ele que tá por trás. E ali ele vem matando os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa família. E ali eu me lembro de Jonas, quando Jonas estava fugindo de Deus, da ordem que Deus tinha dado para ele, olha, vai a Nínive e prega. E ele falou assim, não, eu não vou não, porque o Senhor é misericordioso, vai salvar aquele povo. Então eu vou fazer o quê? Vou comprar uma passagem para Tarsas, eu vou para lá, mas eu não vou para Nínive. O que aconteceu no meio do caminho? Uma tempestade. Por quê? O Jonas estava tentando fugir de Deus e ele foi lá para o porão. Fazer o quê? Dormir. E aí, quando começou aquela tempestade, o que é que a tripulação fez? Foi começar a jogar toda a carga, tudo que tinha de valor ali foi jogado, lançado ao mar para tentar salvar a vida deles. E aí, fazendo um paralelo para a nossa vida hoje, muitas vezes a gente perde família, perde saúde, perde carreira, perde várias coisas que são importantes para nós, porque o Jonas está lá no porão. E muitas vezes esse Jonas é uma personificação, entenda, eu estou fazendo só um paralelo, uma comparação para você entender, mas é como ali algo que está encoberto. É um orgulho, é uma mágoa, é uma fratura que ainda está ali escondida, mas que precisa vir à tona, que precisa ser descoberta, que precisa ser moído. Esse orgulho para quê? Para você dar o primeiro passo da jornada para restaurar a sua verdadeira identidade. O próximo passo vai ser fazer o caminho de volta.
vai ser em você entender a sua essência verdadeira, quem você é em Deus. E esse caminho, ele envolve retirar as post-its, ou seja, identificar quais foram as mentiras que falaram a seu respeito que você acreditou. Depois, identificar a raiz, porque a dor atual, ela tem origem em crenças antigas. E o próximo passo é expor a fratura, é deixar Deus tratar. Ontem eu cortei meu dedo lavando uma faca, bem afiada por sinal. E se eu colocar um pano aqui e esconder esse corte e eu não tratá-lo, daqui a alguns dias esse corte vai infeccionar. E se eu não tratar, ele pode ir piorando, piorando, até eu pegar uma sepse ou mesmo ter que amputar esse dedo porque ele já está todo tomado ali por essa infecção. A mesma coisa acontece com a fratura, porque se eu não cuidar dessa fratura, a gente vai perder a oportunidade de ser curado. Quando a gente teve uma experiência de dor no passado e hoje a gente entende aquilo, eu vou dar um exemplo da minha vida. A minha mãe, ela sempre trabalhou muito fora. E eu quase não via minha mãe, às vezes ficava 15 dias sem ver minha mãe, porque eu estudava de manhã e na hora que eu saía para a escola, ela estava dormindo, e quando ela chegava do trabalho, eu estava dormindo à noite. Então, era dias até a folga dela para eu conseguir vê-la. Isso causou uma fratura em mim pela falta que ela me fez, pelas coisas que nós não fizemos juntos, isso por vezes me machucou muito. E eu não entendia o porquê. Então, hoje, olhando para trás, a minha versão adulta entende que a minha mãe precisava trabalhar, que ela, para dar o sustento para nós, para vestir, para a gente ter alimento em casa, para ter uma casa, ela precisava trabalhar. Isso eu, Monique, adulta, entendo, mas a minha criança não entendia. E o que foi que eu precisei fazer? Eu precisei mostrar a minha fratura, falar: Deus, olha, eu senti falta disso, disso, disso. Foi pegando a minha fratura, a minha ferida e mostrando para ele. Por quê? A Bíblia diz assim: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Então, Ele tem esse poder de nos sarar, mas a gente precisa se deixar viver esse processo, se deixar ser curado. Eu sei que quando a gente mexe em algumas coisas, a gente vai sentir dor, a gente vai vir aquele sentimento de novo, e é necessário que venha para que a gente possa ver o que é que ainda nos machuca aqui dentro. Porque que todas as vezes em que acontecia alguma coisa, eu me sentia abandonada de novo por falta de ter os meus pais comigo na infância. Estava lá, mas eu precisei trazer isso para a luz. Eu precisei trazer a clareza para que eu pudesse ser curada. E esse processo continua sempre até hoje, porque lembra, eu sempre me pergunto, por que eu estou sentindo isso? Por que esse pensamento? De onde vem isso? E aí as respostas chegam, porque a gente vai perguntando para aquele que sabe todas as coisas. E aí veio a revelação do que é, então eu preciso agora, o que eu faço? Qual é o próximo passo? E o próximo passo é mudar a narrativa. Porque quem vive dizendo assim, eu sou assim mesmo, acaba continuando sendo assim mesmo. Quem vive falando, nada dá certo pra mim, tá criando a vida não dando certo, porque é o que ela tá profetizando. A palavra, ela é profecia, ela é direção. E quem fala de morte, vive morte. Ou melhor, nem vive, né? Então eu pergunto pra você, qual a identidade você tem declarado sobre si mesma? E o próximo passo é o perdão. Eu sei que dói, eu sei que você pode achar que é injusto, mas entenda de uma vez por todas que o perdão não é inocentar o outro, mas é abrir mão da dor que você sente, da dor que você carrega, é abrir mão do desejo de justiça. A Bíblia diz que o que o homem plantar, ele vai colher. Então, Deus é justo. Na hora certa, a pessoa vai pagar por tudo aquilo que fez.
Ainda que essa pessoa que te fez o mal se converta, conheça Cristo, mude de vida, ela vai ter o momento dela de prestar conta de tudo que fez. Então, não cabe a mim o veredito, a condenação, não é nossa. Então, quando você perdoa o outro, você libera não só ele, mas principalmente você. Porque é como se você pegasse essa pessoa na mão e andasse com ela para todo lado. Então, toda vez quando você quer ir para frente, ela te puxa para trás, porque é um princípio espiritual que você não está cumprindo. A falta de perdão, ela vai te manter presa na dor. Mas quando você decide perdoar, o perdão ele te devolve para o presente e não mais olhando para a dor, mas te traz para o presente, te conectando para o futuro, para viver os planos e os projetos de Deus para você. Então lembra que perdoar é uma decisão, não é um sentimento. E eu já gravei um vídeo sobre perdão aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição para você também assistir quando terminar esse daqui. E o próximo passo é se deixar ser moldada pelo oleiro. E aí vem Deus, que é o oleiro, que molda o barro. Eu acho tão interessante que quando a gente vai ler a palavra, quando Deus diz assim, olha Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. E quando ele chega ali, o oleiro, ele estava moldando um barro, fazendo daquele barro um vaso. Mas aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. Naquele momento em que o vaso se quebrou, o oleiro pega aquele mesmo barro e faz um novo barro. Eu acho isso tão lindo porque, às vezes, dentro de um relacionamento, você foi descartada. Talvez o teu pai ou tua mãe não te deu o amor que você precisava. Talvez amigos tenham te traído e não querem mais você naquela mesa. E aí você se sente abandonada, rejeitada, mas Deus, ele não faz isso. Deus, assim como aquele oleiro, pega o mesmo barro e faz um novo vaso. Por isso, eu gosto muito de uma frase de um dos meus mentores que ele diz assim: se a vida fosse uma escola e as circunstâncias fossem os professores, o que ele estaria te ensinando? Isso eu achei de grande sabedoria porque, por exemplo, através das dores que eu tenho, da fratura que eu tenho, eu posso decidir expor para Deus num ato de quebrantamento, de mostrar para Ele a vulnerabilidade nossa. E eu tô lendo um livro sobre vulnerabilidade e tá sendo muito legal. E eu com certeza vou trazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso. E a gente mostra essa nossa vulnerabilidade para Deus, esse nosso desejo de mudança, o arrependimento pelo aquilo que a gente fez de errado. E aí isso faz com que o Senhor ele entenda, olha, ela quer que eu faça isso. Faz muita diferença o nosso querer ser moldado. Porque orar dizendo assim, Deus me usa, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu tô nas suas mãos. Só que quando chega a uma circunstância que vai moer o orgulho da gente, uma circunstância que vai doer, o que a gente faz? A gente, às vezes, tem a tendência de se esconder, de voltar para trás, de desistir. Mas será que essa era a resposta que Deus queria? Ou, Senhor, eu estou nas suas mãos, eu me quebrei já, me faz de novo. E eu acho interessante que quando esse amassar do vaso, as digitais do oleiro vai ficando no vaso. Então, é como uma pedra bruta que está sendo lapidada. Então, a gente precisa se colocar neste lugar e precisa de humildade. Humildade, que eu também em breve vou trazer um vídeo sobre isso. Pensa que o oleiro, ele molda o barro que é flexível. E outro dia eu estava vendo qual é a diferença entre o joio e o trigo. Porque a Bíblia diz que durante a noite
numa plantação de trigo, veio o inimigo e semeou o joio dentro daquela plantação. E aí os servos daquele homem dizem assim, você quer que a gente tire o joio? Ele diz não, precisa os dois crescer junto. E na hora da colheita, o joio e o trigo serão separados. E quando a gente ouve isso, a gente pensa assim, ai, eu nunca vi alguém falar eu sou o joio. Mas nós temos a tendência de falar o quê? Eu sou trigo. Eu sou trigo, ninguém fala que é o joio. E aí eu fui ver a diferença entre eles. E olha só que interessante. Na plantação, quando vem o vento, o trigo se enverga. E o joio fica ali. Firme, ele não enverga. Ele fica ali retinho. Uma outra coisa, uma outra diferença, é que na hora que se pega ali o trigo, coloca os feixinhos, sabe? Aquele feixinho na mão e faz esse movimento, o trigo deixa a sementinha ali na mão do agricultor que fez esse movimento. Mas quando é o joio, sabe o que acontece? Vai embora. Não tem nada dentro dele. Ele é oco. E fazendo uma paralelo isso para a nossa vida, quando a circunstância vem para nos ensinar, o que é que a gente faz? A gente se permite ser moldado, se permite ser lapidado, ou a gente fica inflexível ali como o joio? Eu não me dobro. E aqui eu não estou falando de você se vitimizar, achar que o mundo te deve alguma coisa, que é fugir dos problemas, que é não ir para cima daquilo que você precisa resolver de fazer sua parte, nananina, não. Mas é o se permitir ser moldado através das circunstâncias. E a outra característica, né, outra comparação deste movimento é no atrito, quando as provações chegam, que vem peneirar, que vem para te lapidar. O que sobra de você e de mim? Monique, qual que é a semente que fica? Fica alguma semente na mão do agricultor? Ou será que não? Então, essa é uma coisa da gente se pensar. Porque quando eu ouvi isso, eu falei, Jesus, me ajuda, porque eu preciso melhorar. Então, a gente precisa ligar a nossa consciência. A gente precisa verdadeiramente viver o que a palavra diz. Então, se eu estou passando por uma circunstância, qual é a oportunidade de melhora que eu tenho? Se tiver 1% de oportunidade de melhora, qual vai ser a minha resposta? Será que eu vou me permitir ser moldada ou eu vou fugir? Então, muitas vezes, para devolver a sua verdadeira identidade, você vai perceber que você se quebrou na mão do oleiro e ele vai precisar fazer de novo. E eu tenho um desenho do vaso que eu queria ser e do vaso que eu verdadeiramente sou, ainda rachado, quebrado, e tantas vezes Deus me refez nessa jornada. Mas o que eu mais peço a Deus é para que eu tenha esse coração quebrantado, para que eu nunca esqueça de que a preciosidade não está em mim, mas naquilo que Deus faz em mim e através de mim. E é assim também com você. Por vezes você vai precisar ser refeita, mas você vai ser um vaso novo, mais forte, mais limpo e mais parecido com a mulher que Deus fez você para si. A que Ele planejou antes mesmo que você fosse gerada na barriga da sua mãe. Agora, abre o coração, respira fundo, porque eu vou declarar algo sobre você. Todos os rótulos que não vieram do céu sobre você, eles vão cair. Que toda mentira que você acreditou sobre você vai perder força. Toda fratura que te machucou um dia, ela será tratada. E você vai voltar a ser a mulher que sempre foi. Amada, escolhida, abençoada, necessária e preciosa para Deus. Você não é os rótulos que colocaram sobre você. Você não é a sua dor. Você é o que Deus falou. E o que Deus falou
Ninguém pode apagar. Escreve aqui nos comentários qual rótulo você decide entregar para Deus. Eu quero orar por você. Se esse vídeo falou com você, compartilha ele com uma mulher que você ama. Talvez seja essa palavra que ela precisa ouvir hoje. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.